E agora a gente conversa com o psicólogo Caio Henrique Viana Batista. Ele vai falar com a gente sobre a quarentena e os impactos psicológicos nos idosos. Bom dia, Dr. Caio. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, bom dia. Dr. Caio, quais são os impactos psicológicos que o período de isolamento pode provocar nos idosos? Então, a gente pode falar de diversos impactos psicológicos, né? Na verdade, hoje, né, o que a gente tem vivido, na verdade, é uma gama de novos impactos psicológicos. Quando a gente fala de idoso, no primeiro momento, né, a gente tem que contextualizar socialmente quem é esse sujeito idoso. E quando a gente fala de quem é esse sujeito idoso, a gente fala de uma população que já vem há muito tempo culturalmente, socialmente sendo marginalizada. A gente tem a ideia, né, às vezes, de que a pessoa idosa ela pode ser uma pessoa muito mais frágil, muitas vezes é uma pessoa que a sociedade vê como alguém que não acaba oferecendo para essa sociedade muito do que ela precisa, e muito pelo contrário. Pessoas idosas, na verdade, elas têm muito sobre toda a vida social, a vida econômica também. Hoje a gente vê que os impactos, na verdade, causados, por exemplo, pela pandemia da Covid, na verdade, colocar esse idoso de novo num lugar de marginalização, onde essas pessoas, por exemplo, não têm mais o direito, hoje por conta da questão da saúde mesmo, né? Ou seja, essas pessoas acabam se colocando em risco de alguma maneira, e, obviamente, esse isolamento social, ele acaba trazendo impactos emocionais importantes. E são importantes, por exemplo, quando a gente fala de pessoas idosas que são mais propensas, por exemplo, à depressão, a sintomas de ansiedade. Muitos idosos, às vezes, pelo fato de não terem acesso direto aos meios de comunicação e às mídias sociais, a sensação de isolamento é muito. Então, a gente percebe que esses impactos eles podem ser muito maiores para essa população e, consequentemente, para os familiares dessa população. Caio, uma questão importante dentro disso que você está falando, claro que os idosos nesse momento, dentro disso que você explicou, qual é a população idosa, é mais difícil porque muitos, por estarem em grupo de risco, estão desde o início mesmo da pandemia dentro de casa. É difícil para eles, a gente escuta relatos do quanto eles não conseguem mais ficar em casa, não tem mais, entre aspas, o que fazer, né? Como que a família lida, então, com esses idosos que estão em casa, que a gente tem uma terceira idade muito ativa, né? A terceira idade, hoje em dia, é ativa e tirou isso delas nesse momento. Mas como é que a família cuida desse idoso nesse sentido, né? Então, né, isso é muito interessante. Como eu estava falando, né, uma coisa que é importante de ressaltar é que, assim, a família ela tem um papel muito importante na vida psíquica, social e fisiológica também desse idoso. Porque aí a gente fala de vários tipos de envelhecimentos. A gente tem pessoas de uma população de 60 a mais, 80 a mais, ou seja, a gente tem dois tipos de envelhecimentos diferentes. A gente não pode considerar a pessoa que tem mais de 60 anos com as mesmas necessidades emocionais, fisiológicas e sociais de uma pessoa que tem 90 anos, por exemplo. A família ela é parte constituinte da dinâmica de vida desse idoso. Ou seja, a gente até pensa, por exemplo, num efeito dominó. Ou seja, se essa família está bem, se essa família ela é como se ela tem um vínculo positivo com esse idoso, o próprio idoso é impactado por isso e a própria família também é impactada. Muito dos cuidados hoje, em vigência da pandemia, que os familiares podem oferecer para diminuir as sensações de estresse, de ansiedade, de depressão desses idosos, é manter o contato ativo com essas pessoas. Muitas vezes a gente não ligava para os nossos idosos, né, fazia ligação
Então, por exemplo, aquele familiar que trabalhava o dia inteiro não conseguia, às vezes, dar a atenção adequada para aquele idoso. Nesse momento de pandemia, por conta da reclusão que esse idoso tem vivido, e aí a gente está falando de meses de pandemia, sem esse idoso poder sair de casa, ou ir ao banco, ou fazer as suas atividades básicas, né? É muito importante que a família se implique num contato muito maior com esse sujeito, ou seja, por meio de ligações telefônicas, as visitas, nem que seja na porta da casa desse idoso, para que ele veja como é que do círculo social dele. Então, isso é muito importante para que a gente consiga prestar para esse idoso o suporte psicológico que ele necessita. Doutor, voltando um pouco à questão da depressão, quais são os sinais, né, de alerta com relação à depressão e ansiedade que esse idoso pode apresentar e a gente, obviamente, tentar ajudar? Então, né, tem vários sinais, na verdade. E muitas pessoas, na verdade, não sabem que os idosos eles têm manifestações diferentes da depressão, né? Nem sempre a depressão ela é caracterizada pela tristeza ou pela apatia. Muitos idosos, né, por exemplo, um dos indícios de depressão em pacientes idosos, por exemplo, às vezes é a perda da memória recente. Então, por exemplo, alguns idosos que começam a ficar um pouco mais esquecidos, mais do que seria natural. Então, vamos supor assim, é uma pessoa que tinha uma memória boa, que era muito ativa, e aí ela começou a ficar mais introspectiva, ela começou a esquecer com mais facilidade, e muita gente acha que isso, por exemplo, poderia ser ou o início de um processo demencial, ou um comprometimento cognitivo desse idoso, mas às vezes não. Às vezes é um dos primeiros sinais de depressão no envelhecimento, às vezes pode ser, por exemplo, a perda de memória. Claro que a tristeza, a apatia, o fato de se isolar, de não querer mais desempenhar atividades sociais, por exemplo, falando daquele idoso que antes da pandemia tinha uma vida muito ativa. Então, vamos supor, ele saía para ir na padaria, ele tinha os colegas, os amigos da padaria, é o outro moço lá da banca de jornal que ele conversava de manhã, ele foi restrito dessas atividades. Mas, mesmo assim, no começo da pandemia, vamos supor que esse idoso, ele conseguia ligar para essas pessoas, ele conseguia manter um contato. Um dos sinais de alerta, por exemplo, para a depressão, é o desinteresse nessa pessoa. Então, a tristeza, apatia, perda de memória, desinteresse das atividades, né? Às vezes, a depressão também pode estar associada a sintomas de ansiedade, porque nem sempre a depressão ela tem aquela característica de tristeza. Às vezes, uma pessoa que exacerba sintomas de ansiedade, de estresse, também pode desenvolver uma depressão. Então, para os pacientes idosos, é importante que a gente fique de olho nesses sinais básicos, né? E quando a família percebe isso, é importante procurar, por exemplo, um suporte. Hoje em dia, por conta da pandemia, muitos psicólogos têm se proposto a tratar de pacientes por chamadas de vídeo ou por telefone, né? Então, pacientes idosos vêm se beneficiando bastante desse tipo de atendimento nesse momento tão atípico que a gente vem vivendo hoje. Agora, doutor Caio, aproveitando ainda esse tema de depressão, ansiedade, um idoso que antes da pandemia já tenha passado por esse quadro de depressão, ansiedade, como a família deve conduzir nesse momento essa questão. E aí, aproveitando um outro gancho, justamente com isso que o senhor acabou de falar para a gente, muitos idosos da terceira idade tinham uma vida muito mais ativa, né? Nesse momento, eles podem achar que todo mundo quer fazer as coisas para eles e eles ficam um pouco de lado, se sentem mais crianças do que adultos ativos, né? Como é que a gente pode unir essas duas questões? Perfeitamente. Essa pergunta é super importante. Por quê? Nós já temos uma utilização dos idosos, ou até mesmo a tirar a autonomia desses sujeitos. Porque, infelizmente, a gente construiu na nossa cultura a ideia de que o idoso tem essa fragilidade, né, de que uma pessoa que envelhece, ela teria que ser
excluída de algumas atividades. Isso é um grande mito, é uma grande mentira, né? Tanto que a gente fala que uma das formas também de evitar sintomas como depressão e ansiedade no envelhecimento é a inserção do idoso no contexto familiar, é a inserção do idoso nas decisões sobre a vida dele. Então, é importante que a gente preserve ao máximo a autonomia das pessoas idosas que convivem com a gente, tá? E linkando com essa questão da depressão e o manejo que a família pode ter, uma coisa que a gente deve prestar muita atenção é o seguinte: se esse idoso já tinha sinais e ansiedade da pandemia, e agora ele está recluso, e esses sintomas aumentaram, é muito importante procurar por um atendimento psicológico ou mesmo pela avaliação de um psiquiatra, né? Muitas vezes a gente tem um pouco de preconceito com essa questão da saúde mental, que hoje já se trata, mas é muito importante que a gente conte com esses profissionais. Então, por exemplo, se o idoso já tinha uma depressão prévia e agora a situação piorou por conta da pandemia, é importante que esse idoso passe com o seu geriatra por videochamada, nem que seja por videochamada, com o psiquiatra e o acompanhamento psicológico. Isso é essencial para que um diagnóstico seja feito de maneira adequada, uma medicação de acordo com aquilo que aquele idoso precisa, sem ter uma interação, por exemplo, medicamentosa utilizar. Então, a gente não pode medicar por conta própria, né? A família também não pode fazer isso, por isso que é importante ter uma avaliação. E claro, né, se esse idoso ele já tinha um diagnóstico prévio, é muito comum que em situações atípicas, como a questão da pandemia hoje, e esse consequente isolamento social, é muito comum que esse idoso tenha vamos dizer assim, uma agudização desses sintomas que ele já trazia consigo. E, às vezes, o que mantinha ele bem era justamente o fato dele conseguir interagir com outras pessoas. Hoje, um fenômeno que é super importante de ressaltar é que, no Brasil e no mundo, a gente tem visto um número de idosos muito grande que moram sozinhos. Então, pessoas idosas que moram sozinhas ou pessoas idosas que acabaram não constituindo uma família, às vezes são as maiores vítimas desse momento que a gente tem vivido, porque antes o meio social deles, o meio onde eles poderiam interagir com outras pessoas, eles saírem de casa, né? Hoje, por conta do que a gente tem vivido, a possibilidade de sair de casa, na verdade, é muito reduzida. Então, é importante que até a comunidade também se implique um pouco com os idosos, vizinhos, enfim, né? Mostrando um pouco essa proposta de acompanhamento dessas demandas emocionais que eles podem vir a mostrar. Um outro ponto também que eu acho muito interessante, até para as famílias e para as pessoas prestarem atenção, é que alguns idosos que manifestam sintomas de ansiedade, de depressão, alguns deles podem ter características e psicopatologias até específicas. Então, por exemplo, de algumas dessas doenças emocionais que a gente pode ressaltar, que estão muito associadas à depressão e à ansiedade, por exemplo, são aquela síndrome de Diógenes, que é conhecida hoje como acumulador. É uma doença emocional que acontece com uma maioria de uma população idosa, não necessariamente com idosos, ou mesmo idosos que têm muitos animais dentro de casa, né, que aí a gente vê também que não é só gostar do animal, mas às vezes essa sensação de vazio, essa sensação de necessidade de preenchimento, de trazer esses animais, às vezes, para dentro de casa, compulsão por jogo, compulsão por comida. Idosos também podem ter distúrbios do ponto de vista psiquiátrico e precisam de um acompanhamento médico e, posteriormente, aí, de um acompanhamento psicológico, porque, às vezes, essas doenças elas são o resultado, na verdade, de um processo de depressão, de ansiedade que já estava instalado, né? Então, é importante que todo mundo consiga observar esse tipo de comportamento e ajude a intervir dentro do que for possível. Doutor, de acordo com dados do governo, ocorreu um aumento dos casos de violações de direitos dos idosos. Quais são os principais tipos de violência sofrida
por essa parcela da população e qual impacto isso pode causar? Pode provocar problemas emocionais? Sim, sim. E quando a gente fala de violação de direitos, aí a gente está falando de uma série de direitos, né? Mas isso nos remete um pouco ao exercício de algumas violências que têm sido cometidas contra pacientes idosos, né? Então, o que acontece? O índice de violências no que diz respeito, por exemplo, à violência física, ao abandono, à negligência desses idosos, né, que não deixam de ser um tipo de violação de direitos e de violências desses idosos, não só tem aumentado, mas tem gerado repercussões muito importantes. Então, por exemplo, quando a gente fala de um idoso que sofre qualquer tipo de violência, a gente fala de uma marca psicológica na vida desse sujeito. Ou seja, normalmente essas violências que são praticadas, né, elas são praticadas ou por familiares ou por cuidadores, muitas vezes. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas não têm disponibilidade emocional para cuidar, às vezes já não tinham um vínculo positivo com esse idoso e essas violências acabam ocorrendo. Obviamente que é muito importante que as pessoas consigam fazer as denúncias, né? Eu digo aí a comunidade, é importante que denuncie, justamente para proteger esses idosos, tanto do ponto de vista físico como psicológico. E aí, quando a gente fala de violação de direitos, sejam elas por conta de violências que esse idoso vive, ou até mesmo violações de direitos básicos, como o nosso direito de ir e vir, que hoje está sendo, na verdade, colocado de lado por conta de uma questão de saúde, mas é importante a gente perceber que essas violações de direitos, elas fazem com que alguns idosos comecem a desenvolver doenças emocionais, ou seja, a depressão pode começar a ocorrer a partir do momento da violação desse direito desse paciente idoso, no caso, né, dessa pessoa idosa. Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu alguma negligência, que não consegue ser assistida dentro da própria casa, pela própria família, não deixa de ser uma violação de direito, e essa pessoa, muitas vezes, por conta da situação ou da decepção com aquela família, pode desenvolver algum sintoma de ansiedade, de depressão, e muitas vezes necessitando de um acompanhamento médico, porque esse tipo de situação funciona como uma marca na vida psicológica desse sujeito, e ele não tem a possibilidade de elaborar esse conflito interno criado, né? Então, muitas vezes, sofrer a violência de um filho, por exemplo, é algo tão forte na vida desse idoso que o desenvolvimento de doenças psíquicas é cada vez mais comum. E por conta da pandemia, muitas pessoas são os idosos, como as pessoas que convivem com esses idosos. A gente tem vivido algo muito atípico. Então, uma das sugestões, né, que eu acho que é importante, é que, assim, o manejo do estresse também seja voltado aos cuidadores e à família. A gente fala muito, na verdade, do estresse do idoso, da depressão do idoso, da ansiedade do idoso, mas muitas vezes uma das causas que propicia a violência dentro do contexto familiar e em casa com pacientes idosos é a própria estafa emocional e a falta de cuidado psicológico com quem cuida, que é o cuidador. Então, o cuidador que eu digo tanto formal, aquele que trabalha como cuidador de idoso, como mesmo da família. Porque, assim, se a gente tem uma família que não é bem cuidada, que não está emocionalmente estável, a gente acaba propiciando sem querer algum tipo de violência. Então, muitos programas também têm esse papel de ajuda e de suporte emocional ao cuidador do idoso, né? Muito bem, doutor Caio Henrique Viana, quero te agradecer por ter vindo aqui ao nosso Jornal da Rede Alesp de modo virtual e falado de um tema tão importante nesse momento da pandemia. Muito obrigada. Obrigado. E a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp, só pegando o gancho ainda, Melissa, no que ele falou agora nesse final, é preciso também olhar o entorno do cuidador, não só o cuidador que tem esse cuidado com os idosos como profissão, mas também a família, não é isso? Sem